e debater o tema principal do nosso vídeo, né? Carille, na entrevista coletiva, disse, olha, esses jogadores têm que entender o que é ser Vasco. E ele não explica qual é o conceito na cabeça dele do que é ser Vasco. Carille, ser Vasco não é ser um time covarde, não é ser um time sem uma jogada ensaiada. Há 2 meses no seu comando, não há nenhuma jogada ensaiada, trabalhada, uma triangulação, uma aproximação. O Vasco voltou a trabalhar na base do chutão, da bola longa, com a trinca de volante para povoar o meio-campo, mas sem nenhuma criatividade, com um Coutinho isolado. Isso não é ser Vasco. Ser Vasco, Fábio Carille, é utilizar os atletas nas suas melhores posições. O Lloyd Augusto jogou na Turquia pelo lado direito. Por que ele entrou pela esquerda? Por que o Nuno Moreira, você tinha 5 substituições, você fez 4? Por que o Nuno Moreira ficou no banco de reservas, não entrou, sendo que no mês de janeiro, anteontem, Carille, ele foi eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa. E o Vasco fez um esforço enorme para trazê-lo. Claro que um jogo não vai determinar tudo, mas é um sinal. Se o cara está em forma, está jogando, tecnicamente está bem, por que não entrou? Não dá para avaliar nem o Lloyd, nem o Garré. Mas por que não criou o fato novo com o Nuno? Jogar o Lloyd pelo lado direito em cima de um improvisado Varela, jogar o Nuno Moreira para cima do Wesley, que ataca muito, prendê-lo um pouco mais lá atrás. Por que o Vasco não fez isso? Porque o Vasco jogou em função do Verratti, que não fez uma boa partida, insistiu em bolas longas com ele, demorou a trocar o Coutinho, porque sempre o Payet é o substituto do Coutinho. Por que não foi o Garré, por exemplo? Não vejo por quê. O Payet entra e toca a bola para trás. O levantamento feito ontem, que eu li, desculpa até não lembrar quem foi que fez, não daria o crédito, com o maior prazer, mas dos 28 jogos que o Vasco disputou diante de 12 adversários de Série A, o Payet não participou de nenhum gol. Ah, mas ele contra o União Rondonópolis, ele entrou, saiu do banco, 2 assistências. União Rondonópolis. Legal. E o jogo grande? E o jogo grande? O leão vira um gatinho. O Payet, para mim, no Vasco, não entrega mais. A não ser que ele acorde hoje e fale assim, não, vou começar a jogar. Eu vejo o Neymar jogar, eu vejo o Depay jogar, eu vejo o Lucas Moura jogar, eu vejo o Hulk jogar. Eu não vejo o Payet jogar. E olha que ele já está no Vasco há mais de 1 ano e meio. Talvez a gente lembre do jogo com Fortaleza, com o América Mineiro. Que mais? Que mais jogos decisivos dele? Grandes? Nenhum. Grande nenhum. Não é pouco? Para o que se espera dele, pelo aero Payet. Eu estava lá, no aeroporto, madrugada inteira para receber o cara. Pô, mas ele sai do jogo e ele aplaude o torcedor. Pô, desculpa. Desculpa, isso aí não resolve nada. Isso mostra o respeito pelo torcedor, ok, bacana. Mas e o futebol? Futebol desrespeita ao torcedor. Ah, mas ele é diferente, ele pega na bola e tem um toque. Tá, o que ele fez com esse toque que tanto a gente espera? Pô, ele deu uma pifada, ele deu 3 dedos, ele deixou o Verratti na cara do gol, o Verratti que perdeu. Tá, me lembra? 5 lances, nesse período todo que o Vasco está, que ele deixou os caras na cara do gol em condições. Ou que ele balançou para cima da zaga adversária, ou que ele chutou de fora da área, fez pouquíssimos lances. Para um cara que ganha mais de R$1 milhão, que é um camisa 10 do Vasco, o que é ser Vasco, Carille, é isso. É cobrar do camisa 10 o que a gente cobrava desse cara aqui. Está bem aqui atrás dessa homenagem do Maracanã, ao Roberto Dinamite. Esse era um camisa 10 que honrava a camisa do Vasco, que ficava até tarde em São Januário, depois do treinamento, antes principalmente do clássico com o Flamengo, porque do lado de lá tinha o Zico, que obrigava ele a trabalhar, e ele obrigava o Zico a trabalhar além do horário, ficava cobrando faltas. Quantas e quantas vezes o Roberto Dinamite falou essa história para mim, falou aqui no canal, falou na rádio, onde ele trabalhou comigo na Bradesco, que os jogadores todos estavam no ônibus, ele era o último a chegar lá. Por quê? Estava treinando falta. Aí chegava no clássico, a gente esperava de quem? Cobrava de quem? Dele. E ele resolvia. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 190 gols, maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro do Campeonato Carioca, jogador que mais vezes vestiu a nossa camisa. Isso é ser Vasco. Parece que alguns não sabem. O Coutinho não está entregando, já não é de hoje. Fisicamente, ele me parece não ter fôlego para jogar 90 minutos, o que é uma pena.
Mas vamos dar um tempo a mais para o Coutinho, porque agora estão chegando velocistas. Ele precisa de um cara de lado de campo rápido. Ok, mas será que o Carille vai colocar os lados de campo rápidos? Ou ele vai sempre com uma trinca de jogadores no meio campo para poder povoar e proteger a zaga? Essa super proteção à nossa zaga indica que a nossa zaga tem muita deficiência. Você jogar com 2 volantes, você já protege a zaga, você cobre os seus laterais que avançam. Um não está muito bem, que é o Piton, Paulo Henrique está bem, mas você protege. Agora 3, tem que fazer o quê? Segurança do João Vitor, porque ele vai muito para frente, ele é um zagueiro rápido, ele faz uma ótima cobertura. Ele sai e deixa uma avenida atrás dele e não volta no pique. E ainda faz pior. No clássico com o Flamengo, ele vai proteger uma bola para não sair, dar um passe e por pouco o Luiz Araújo não fez um gol. Por que o Maurício Lemos não ganha uma chance? Em uma sequência. São algumas perguntas que a gente não tem resposta. E eu não consigo trazer para você, torcedor, essas respostas, porque não estamos acompanhando os treinamentos do Vasco. Espero que o Vasco volte a abrir os treinamentos, para que a gente possa acompanhar e fazer a leitura. Porque se a gente tivesse acompanhado o treinamento durante a semana, eu diria, olha, o Nuno não jogou no sábado, por isso. O treinador não fez 5 substituições porque ele esqueceu, porque ele não testou durante a semana, não sei. Agora, um time que cansa, como o Vasco da Gama, você não trocar 50% da sua equipe para oxigenar, e com o tempo, porque ele adora trocar, por exemplo, o Coutinho aos 30, 35 do segundo tempo. É brincadeira, né? Coutinho afogando, Ryan também, e ele demora. Amigo, o que é ser Vasco, Carille, é jogar para frente. E no próximo sábado, aqui no Maracanã, nesse Vasco e Flamengo que vai estar aqui, o Vasco está perdendo o jogo. Está 1-0. Se jogar atrás de novo, tentar achar uma bola para ganhar por 1-0, passa o Flamengo. Não sei se contaram ao Carille o regulamento do Campeonato Carioca. Ele privilegia quem fez a melhor campanha na fase de grupos. E não foi o Vasco no turno, foi o Flamengo. Então o Vasco tem que fazer 2 gols, sem sair a louca, né? E desguarnecer a sua defesa. Então, João Vitor, não precisa você fazer. Você não vai resolver o jogo. Agora, dá a bola no Coutinho, dá a bola no Garré, dá a bola no Nuno, dá a bola no Lloyd, dá a bola no Verratti, mas em condições. Não aquela bola esticada, para ficar brigando. Que isso a gente já viu que não é ser Vasco. E enche o nosso saco. Que segue a partir desta segunda-feira a preparação para o jogo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu no estádio Newton Santos, jogo que vale classificação e vale muita grana. Hora de juntar os cacos, após uma derrota que incomoda muito em mais um clássico para o Vasco e deixa o trabalho do técnico Fábio Carille nas cordas. Técnico que começa pela diretoria agora a ser avaliado de uma forma mais incisiva, porque a diretoria entende ter entregue nas mãos do Carille todas as peças que o possa o condicionar para a partir de então ter um trabalho com mais resultados. Lembrando que o Carille começa no Vasco, estreia no Vasco, né, nos treinamentos, podemos dizer assim, a partir do dia 6 de janeiro e até aqui traz para o torcedor um trabalho que segue em uma desconfiança. A verdade é essa. Falamos aqui o português claro. Até o momento, o trabalho do Carille não passa uma confiança para a torcida, principalmente, pois nesse momento são 4 clássicos e apenas uma vitória contra o Botafogo em São Januário por 1-0, gol de pênalti cobrado pelo Verratti. Um jogo que o Vasco vence, mas não convence. E até agora, de fato, o trabalho do Carille se resume a isso. É um trabalho que não convenceu. Mas, pelo que buscamos nesse momento, a diretoria avalia que vai começar a ter um condicionamento, que vai ter uma avaliação e uma cobrança a partir de agora, chegando os 3 jogadores, né, que estão à disposição do Carille: o Garré, o Lloyd e o Nuno Moreira. E há um entendimento, né, da parte do torcedor, há um questionamento, por quê? Eu acho que o fator frio, o fator... o que o Carille utilizou na coletiva de não ter utilizado o Nuno não convence, porque é um jogador que estava atuando. Dos 3 jogadores que chegaram, foi o jogador que foi o maior destaque
ali no futebol português, foi o jogador do mês, né? Está na sua melhor fase, né, no futebol lá no Casa Pia, um jogador que dos três é o que estava mais condicionado e não teve ali oportunidade no clássico, que é o Nuno Moreira. Bom, acredito que agora contra o Nova Iguaçu o jogador terá mais minutos, mais oportunidades. O Carille tem essas peças nas mãos agora. E um detalhe, o Pedrinho chegou até pedir ao Carille que o cobrasse pelos reforços nas coletivas de imprensa, e o Carille, pelo seu entendimento, afirmou que ia trabalhar com as opções que ele tivesse nas mãos. Mas o Vasco, obviamente, percebeu que precisava trazer esses jogadores e agora começa a cobrança. Então, a partir do jogo contra o Nova Iguaçu, aliás, a cobrança começou agora contra o Flamengo porque o Carille já tinha as peças. Eu acho que o Vasco jogar bem 45 minutos, ser competitivo 45 minutos, não esconde e não leva a um conformismo. Não é um consolo. Não serve de consolo. Eu acho que o torcedor cruzmaltino está cansado de consolo. E a gente está aqui, além de para trazer a informação, principalmente, mas também cobrar. Isso não significa nada para o Vasco. Ser competitivo 45 minutos contra o principal rival não significa nada. Nada. Se a gente for, e eu comparei isso aqui com o torcedor no nosso pré-jogo no último sábado, que o Vasco de 2019 era muito inferior ao Flamengo de 2019, que era considerado o melhor elenco do século para o Flamengo, e o Vasco foi incisivo, foi ali intenso até o final, com um time tecnicamente muito menor do que o time atual. Então, assim, dá para ganhar, dá para reverter esse placar, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. O Fluminense encara ontem em Volta Redonda que o Vasco suou para empatar. Então, assim, é algo que incomoda bastante e muita coisa precisa acontecer, principalmente aqui, no mental dos jogadores, em muitas das vezes sofrer um gol e buscar a virada. Não só no mental, mas na parte técnica, na parte tática, que entra muito o trabalho do Carille, que vai ser avaliado a partir de agora. Bom, falar em avaliação, torcedor, queria que você pudesse também avaliar. Gostou da atuação do Lloyd? Achou ele ainda no início um pouco perdido, jogador que vai pegar um ritmo? Eu achei o Lloyd até dentro da partida com uma certa personalidade, buscando, né, o facão, buscando os dois lados do campo, tanto ele quanto o Benjamin Garré. Teve um passe que ele abre a jogada para o PH não entende a velocidade dele, ele abre para a ponta direita, o PH tenta o Lucas Piton do outro lado, acaba errando um lançamento que vai para a lateral, ele no momento pede desculpa, demonstrando o quanto naquele momento, após sofrer um gol, o Vasco fica mais nervoso na partida. Isso também é ruim, esse nervosismo, essa ansiedade, e muitas das vezes o Lloyd vai ser esse jogador que vai dar o passe, vai dar uma alternativa. Basicamente, a gente precisa de mais jogos para poder avaliar o jogador. Ele que fez uma postagem com uma música, tem até dos Racionais, dizendo: é necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Tomara que essa vontade, essa determinação, esse sonho que o Lloyd está vivendo em jogar com a camisa do Vasco venha a ter resultados em campo. Bom, galera, passando aqui para a gente falar um pouco sobre o mercado da bola, falar sobre a janela doméstica, né? Eu vi alguns comentários da galera perguntando um pouco aqui como é que funciona sobre a cláusula que o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite a contratação de jogadores que atuaram nos estaduais entre o dia 10 a 11 de abril. Então, jogadores que estão livres no mercado, jogadores que atuaram nos estaduais, e muitas das vezes vão ficar sem um clube, ou vão ficar, né, sem minutos de jogos,
e são jogadores que se destacaram, você acaba tendo a possibilidade de contratar. Eu digo isso porque a informação do nosso amigo Lucas Tanaka é que o Vasco busca nesse momento a contratação de um zagueiro com um valor, né, até R$400 mil de salário. Eu acho que nesse momento é mais se for para contratar, o Vasco contratou bem o Lucas Freitas, que está tendo um bom resultado, está tendo ali uma boa resposta de todos os zagueiros que o Vasco contratou. Maurício Lemos não vem jogando, né? Isso vem sendo uma preocupação, porque o jogador que foi contratado para ser titular não vem recebendo oportunidade. João Vitor ainda não passou aquela confiança toda, ainda mal, né, nesse início de temporada. O que passa confiança mais realmente é o Lucas Freitas, que vem sendo uma boa surpresa nesse início. Eu acho, torcedor, eu queria até compartilhar isso com você, o Vasco poderia avaliar mais para trazer um zagueiro no meio do ano, se chegaria de graça, por exemplo. Vai ter opções no mercado, o Fábio Balbuena, Rafael Tolói, né? Não estou aqui falando que é uma informação, tá? Apenas uma opinião em relação a zagueiros que o Vasco pode trazer no meio do ano. Bom, falar sobre Barca no Vasco, porque na coletiva de imprensa, né, o Carille falou sobre enxugar o elenco para ter mais qualidade. Ele foi até questionado porque a utilização do meia Sforza. O Sforza estava sem ser relacionado a 2 jogos, e o Carille relaciona o Sforza e utiliza o jogador. E foi questionado o motivo. Ele fez um elogio à parte técnica do Sforza, parte individual, é um jogador que pode, muitas das vezes, no meio campo, tanto ter a marcação. Eu acho que hoje o Sforza joga mais de segundo volante, como ele atuou na seleção argentina e atuou muito bem na ocasião, controlando até o Endrick. Mas, hoje, o Vasco vive um outro momento que tem ali um meio de campo com muitas opções e acaba tirando o espaço do garoto. Há informações que times da MLS têm ali sondagens pelo Sforza, e o Carille, na informação da coletiva, falou que vai sentar com a diretoria para avaliar quais seriam os jogadores que poderiam ter ali a sua saída, seja agora na janela doméstica. Já foi explicitamente ali, basicamente pelo Carille, falado que não vai utilizar Capasso, algo que eu acho uma injustiça. O jogador quer atuar pelo Vasco, quer continuar. O jogador negou propostas, tá? Como, por exemplo, o Libertad, que é um time que vai participar da Libertadores com bom salário, e ele vai continuar. Ou seja, no final de tudo, o Capasso vai acabar saindo de graça.